Olá, crianças, tudo bom? Olha, nós terminamos a nossa revista Davi em seus altos e baixos, mas faltou uma lição, não está na revista, mas está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, que eu quero falar sobre Davi. Foi muito importante essa lição, por isso eu quis contar ela para vocês. Está aqui no livro de 2 Samuel, o capítulo 9. Lembra da história que eu contei quando o rei Saul e seu filho Jonatas morreram naquela batalha? Pois é. Quando o rei morre, principalmente naquela época de Israel, quando o próximo rei assume, geralmente a família daquele rei, porque Davi não era da descendência de Saul, né, não era príncipe, não era filho do rei, ele foi escolhido por Deus. O costume daquela região era que os outros descendentes da família do rei anterior fossem eliminados, para não ter aquela disputa de querer ter poder. E a lição de hoje é Davi e Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonas. Provavelmente Davi o conheceu. Foi naqueles momentos de perseguição, quando Mefibosete nasceu antes de Saul ser morto. E então, Mefibosete, quando as pessoas ficaram sabendo que Saul tinha morrido, que o príncipe Jonatas tinha morrido, e Davi agora estava sendo coroado como rei em todo Israel, quando eles ficaram sabendo, eles pegaram as pessoas que cuidavam da família de Jonatas, do seu filho Mefibosete, saíram correndo, com medo de que o rei, o novo rei agora que assumiu, matasse aquele filho. Mefibosete, a Bíblia diz que ele tinha 5 anos de idade, era uma criança ainda. E aí, quando teve a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas, a babá, né, a pessoa que cuidava de Mefibosete, pegou ele e saiu correndo com ele. Nesse desespero, a Bíblia nos conta que Mefibosete caiu. E quando ele caiu, ele machucou as suas 2 pernas. E aí a Bíblia nos diz que durante toda a sua vida, ele ficou aleijado dos pés. Né? Ele nunca mais andou, ficou em pé novamente e pôde andar. Então ele realmente saiu por toda a vida, ele ficou aleijado. Ele ficou, né, sem estar como todas as outras pessoas caminhando ali. E então ele foi morar numa cidade muito distante. Mas muito tempo depois, quando Davi estava governando, ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para Jonatas. Que o quê? Qual foi a promessa? Lembra que um dia eles conversaram quando Jonatas descobriu que o pai queria matar, que Saul queria matar Davi, eles se separaram e eles fizeram uma promessa entre eles, que se um morresse, cuidaria da família do outro. E Davi, agora o rei Davi, se lembrou dessa promessa que ele tinha feito. Deus trouxe a memória. E então Davi foi perguntar, né, para um servo de Saul chamado Ziba, se tinha alguém da descendência de Jonatas para que ele mostrasse de misericórdia, para que ele mostrasse de bondade para essa pessoa que era da família de Saul, da família principalmente de Jonatas, o seu amigo. E Ziba falou, tem sim, tem um filho de Jonatas. Ele já é adulto, já estava casado nessa época, só que ele é aleijado dos pés, né? Ele não pode andar por causa da queda que a gente já ficou sabendo que aconteceu. Então, o rei Davi mandou chamar, podem chamar, chamem Mefibosete que eu quero ele aqui, eu quero mostrar de bondade com ele. E aí eles foram chamar. A Bíblia nos conta aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, que quando Mefibosete descobriu que o rei Davi estava ali, mandou as pessoas para o buscarem, imagina o susto que ele levou. A Bíblia até fala assim, nossa, quem sou eu? Sou como um cão morto. Ele se sentia sem valor nenhum. Ele falava, não, eu sou aleijado, minha família morreu, eu vivo aqui escondido. Ele vivia longe. Por quê? Porque ele tinha esse sentimento na sua vida. Nós também estamos longe de Deus. Nós estamos longe de Deus não por causa de uma deficiência. Não é isso, não. Nós estamos longe de Deus, sabe por causa de quê? Do nosso pecado. Pecado são todas aquelas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus.
E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. Né? Esse coração escuro, a Bíblia diz em Provérbios 4:19 que o caminho dos maus é como a escuridão. Por isso o pecado ele é representado muitas vezes por essa cor escura, desse coração escuro, que são as coisas ruins que começam a brotar no nosso coração. E todos nós somos pecadores, estamos separados da presença de Deus. E então, por isso, o Mefibosete também, ele se sentia assim, se sentia separado, ele não tinha valor nenhum. Mas o rei Davi mandou que buscassem ele. Ziba foi lá e buscou. E trouxe Mefibosete ao palácio do rei Davi. E quando Mefibosete ele entrou ali diante do rei, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do rei Davi. E Davi falou assim, não precisa ficar constrangido, eu quero cuidar de você, eu quero ter um cuidado com você, eu quero que você esteja cuidado por mim agora, você não vai ficar mais abandonado. Que atitude linda do rei Davi, de cuidar, de querer estar próximo daquela pessoa que ele amava tanto. Essa mesma linda e maravilhosa atitude Deus tem para mim e para você. Ele quer que um dia nós venhamos morar num lugar que Ele está preparando para nós, que a Bíblia chama de céu. Um lugar onde nós vamos viver eternamente ao lado de Deus. Um lugar onde nós não estaremos vivendo todas as maldades, as doenças, as coisas ruins deste mundo. Viveremos para o Senhor. Só que existe algo que não entra no céu, que é o pecado. A Bíblia diz que não entra o pecado. Mas se todos nós somos pecadores, como nós podemos morar neste céu? Nós podemos, sabe por quê? Através pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Só que o poder que estava sobre Jesus é tão grande que nem a morte o pôde segurar. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje Ele está vivo lá no céu, preparando um lugar para cada um de nós. E nós podemos estar diante de Deus. Nós somos justificados pela fé diante do Senhor. Se a gente acreditar, se a gente reconhecer que somos pecadores e aceitarmos o sacrifício de Jesus por nós, Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados, nós estamos o quê? Limpos, purificados diante de Deus quando nós aceitamos e podemos viver a vida eterna com o Senhor. E isso é o que Deus usou de bondade para a gente. Assim como Davi usou de bondade para Mefibosete, filho de Jonatas, seu grande amigo. E a Bíblia nos conta aqui em 2 Samuel que Davi mandou trazer Mefibosete à presença dele, para que Mefibosete agora ficasse morando no palácio do rei. Todos os dias eles iriam almoçar, eles iriam comer juntos, estariam juntos. Olha só que grande privilégio ele teve, ele vivia escondido, como ele mesmo disse, como um cão morto, sem valor algum. Ele vivia longe. Agora ele podia estar todos os dias na casa do rei, comendo com o rei. Mais ainda, a Bíblia nos diz que Davi deu para Mefibosete todas as terras que eram de Saul, todas as terras que eram de Jonatas, colocou Ziba e muitos outros servos para servirem Mefibosete, aquele que não tinha valor nenhum aos seus próprios olhos, agora estava vivendo diante da presença do rei, estava junto com a presença do Senhor Deus e estava junto com a presença do rei. E sabe o que, crianças? É isso que Deus faz por mim e por você. Por isso que eu não queria deixar de contar essa história, que nos fala justamente da forma que Deus, Ele nos olhou. Nós não merecíamos esse céu, nós não merecíamos essa vida eterna por nós, não. Nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé. Justificados pela fé significa justamente isso, que nós podemos estar na presença do Rei, que nós podemos ter Deus na nossa vida. Aquele que confia em Cristo tem todos os seus pecados perdoados e ao mesmo tempo pertence a uma nova posição de justiça, porque Deus agora o vê tão puro como Cristo. Isso significa que nós sermos justificados pela fé, que Deus olha para nós,
não vê mais a gente como pecadores. Ele nos vê justificados, ele nos vê limpos, realmente diante da presença dele. Assim como Davi usou de misericórdia com Mefibosete e devolveu a ele, colocou ele numa posição de honra. Nós que éramos pecadores, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Como aquele que realmente pode governar a sua vida? Se você não fez isso, você precisa fazer. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Converse com o papai, converse com a mamãe, converse com alguém, né? Nossas atividades da igreja estão voltando aos poucos. Converse comigo, converse com o pastor Roberto, sabe? Converse com alguém para que você possa ter essa certeza da sua salvação, justificado pela fé, por aquilo que Deus fez por você através de Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para essa história, olhar para esse texto que Deus deixou registrado e que nós possamos viver essa vida que Deus realmente reservou para nós. Uma vida plena, não somente aqui, mas principalmente numa eternidade para sempre com o Senhor. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, diante da Tua presença nos colocamos. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, pela forma que o Senhor nos resgatou e nos chamou para sermos feitos filhos de Deus, herdeiros, ó Deus, do Senhor, daquilo tudo que o Senhor tem para nos dar. Nos abençoe, que os nossos olhos venham estar sempre no Senhor, para poder vivermos nessa vida, mesmo em meio a tantas lutas, olhando para o Senhor e sabendo que o Senhor conosco está. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrir seus olhos e que Deus te abençoe muito. E que nós possamos sempre estar assumindo essa posição de filhos de Deus, justificados pelo Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até um próximo culto.